Você falou que estava demorando um pouquinho, né? Ok, então. Boa noite a todos que nos prestigiam aqui nesse encontro. Eu sou o professor Sérgio Rocha, eu leciono a disciplina de Direito Ambiental no 10º período do Instituto Viana Júnior, na Faculdade de Direito do Instituto Viana Júnior, né? E estarei aqui nesse nosso encontro como mediador, né, da apresentação das nossas colegas, né, que foram exitosas aí na apresentação dos trabalhos de conclusão do curso de Direito, né, a Isabela Perácio, né, a Fernanda Cabreira e a Ruth Nogueira. Né? Eu vou fazer aqui a apresentação, né, já do conhecimento de todos, mas que fique aí registrado. Né? Nós teríamos aqui conosco, em nossa companhia, o professor Arthur Vieira, mas que, por impedimentos pessoais, não poderá estar conosco nesse encontro. Né? Então, nós faremos a apresentação na ordem do que foi divulgado aí a programação pelo NUP. Então, a primeira apresentação será da ex-aluna, né, a Isabela Perácio Silve, né, que foi orientanda da professora Cíntia, né, cujo título do trabalho é A Responsabilidade Criminal do Psicopata à Luz do Código Penal Brasileiro. A segunda apresentação será o da Fernanda Cabreira Lima, que foi minha orientanda, não é? Cujo trabalho tem o título de Violação dos Direitos Socioambientais no caso da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Não é? É bom aqui destacar que a Fernanda é lá do Pará e vai falar conosco de lá. Né? Possivelmente já vai trazer aí alguma coisa atualizada, né, do cenário atualmente lá no Pará. E a terceira apresentação é da nossa ex-aluna, né, a Ruth Nogueira Moreira, né, com a apresentação O Exercício da Autocomposição pela Administração Pública e os Desafios para a Eficácia da Administração Gerencial. Né, a Ruth era orientanda, né, do professor Góes, né, vocês conhecem eles aí como Everton, né, que se afastou temporariamente naquela oportunidade, e eu tive o privilégio aí, né, de ser convidado pela Ruth a dar continuidade ao trabalho do meu colega. Ok? Então, pessoal, eu quero inicialmente aqui agradecer e fazer uma saudação muito especial à professora Cíntia, não é? Que nos prestigia em especial aí a Isabela, não é? Com a sua apresentação, a qual eu passo a palavra. Será sempre oportuno ouvir a professora Cíntia. Fica à vontade. Boa noite a todos. Agradeço imensamente aí as palavras do meu colega, professor Sérgio. É um prazer estar aqui rodeado aí de alunos e alunas muito queridos, né? É um momento muito especial, um momento muito difícil que todos nós estamos vivendo, né? Tentando nos habituar a esse distanciamento imposto, mas, por sorte, essas novas tecnologias nos permitem, pelo menos, seguir com nossas atividades de forma responsável, mas, sem dúvida nenhuma, a saudade é enorme, né? A saudade da sala de aula, a saudade da faculdade, e uma forma muito boa da gente conseguir matar a saudade dos nossos ex-alunos e prestigiar aí esses trabalhos tão bem feitos que o Viana vem, né, desenvolvendo. Ontem nós tivemos o lançamento de um livro de uma aluna que formou há 4 anos, já está no meio do doutorado já, Carolina Carrara, que fez aí um trabalho bem bacana. E hoje eu estou aqui para prestigiar aí vocês, né, e especialmente para ouvir, mais uma vez, a Isabela, que vem falar sobre a questão dos psicopatas no ordenamento jurídico brasileiro. Sem dúvida nenhuma, os 3 temas estão aí nesse momento caótico que a gente vive, são temas que, infelizmente, mantêm a importância, né? Seria bom se nós tivéssemos um momento de mais tranquilidade, mas numa sociedade tão conturbada, isso pedir isso hoje em dia é um pouco difícil, né? Então,
A Isabela tratou desse tema com muito cuidado, né, com um olhar técnico, o que é muito importante, porque existe uma visão de senso comum muito deteriorada a respeito do que é psicopata, especialmente, né, a mídia acaba tratando isso de uma forma muito superficial, e nós somos hoje em dia bombardeados com casos cada dia mais drásticos, né? Casos de crianças sendo assassinadas pelos próprios pais, coisas. Eu confesso que com 21 anos de sala de aula, esses últimos casos estão me trazendo dor física, né? Eu estou tendo até dificuldade de estudar tecnicamente o caso do menino Henry, por exemplo. Eu fui ler a perícia do caso, eu fiquei a noite inteira acordada, porque eu confesso que eu não conseguia digerir aquilo, né? Como que é uma imposição de uma violência tão continuada, né? Tão desnecessária contra uma criança. E aí a gente começa, né, a tentar, obviamente que é impossível, mas tentar trabalhar, e aí vem, né, geralmente esse discurso, ele é louco, é o psicopata. Então a gente precisa fazer essa distinção até de quem é o louco, quem é o psicopata, porque a responsabilidade penal nesses casos a gente não pode abrir mão, né? Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Desejo boa sorte aí, agradeço imensamente os meus alunos, Otávio, que eu estou vendo aqui, não dá para a gente ver todos, mas, né, a Laura, que também está aqui, que vieram prestigiar o trabalho de vocês. Então, Isabela, se o Sérgio me permite, eu passo aí a palavra para que você possa apresentar o seu trabalho de monografia. Desde já eu te parabenizo, né, pela forma responsável, pelo cuidado que você teve para desenvolver esse trabalho, e, mais uma vez, seja bem-vinda aí ao Instituto Viana Júnior, que é também a sua casa. Obrigada, Cíntia, obrigada, Sérgio. Boa noite a todos. Como já foi apresentada aqui, eu sou Isabela, né? Eu me formei no Viana no final de 2019. Hoje eu estou fazendo pós-graduação em Ciências Criminais e em Psicologia Jurídica e faço estágio de pós-graduação na 2ª Vara Criminal aqui em Juiz de Fora. O meu tema do TCC foi a responsabilidade criminal, à luz do Código Penal brasileiro. E para começar a falar um pouco sobre esse tema, eu vou falar sobre o que é a psicopatia e as suas características. Existem muitas divergências, né, sobre o conceito da psicopatia, mas hoje o entendimento majoritário é que a psicopatia é um transtorno da personalidade, e esse transtorno gera algumas características específicas das pessoas que possuem esse transtorno. Como a frieza, são pessoas que manipulação, narcisista, egocêntricas, enfim, entre outras características. E não é qualquer pessoa que possui uma ou algumas dessas características que pode ser considerado psicopata. Tem que ser observado todo o conjunto. E também a psicopatia existem níveis diferentes, né? Existem um nível leve, moderado e um nível grave. Existem alguns países que possuem um método que chama método PCLR, que é um método de diagnóstico da psicopatia e pode verificar os níveis de psicopatia numa pessoa, analisando a chance de reincidência criminal dessa pessoa, normalmente é analisada em casos de psicopata criminosos mesmo. Porque a reincidência criminal nos casos de psicopata criminosos é 4,5 vezes maior do que um criminoso comum, justamente por serem pessoas com essa característica de não sentirem remorso, empatia, culpa. Então, o índice de reincidência é ainda maior, por isso a necessidade desses países utilizarem esse método. Aqui no Brasil, na dosimetria da pena, eles analisam na primeira fase, que é a fixação da pena base, eles analisam o grau de culpabilidade da pessoa e a personalidade. Em grande parte dos casos não é feito o exame pericial para detectar o grau da culpabilidade. É feito em alguns casos, como eu vou falar um pouco mais para frente. Na culpabilidade, a pessoa pode ser identificada de 3 formas: imputável, semi-imputável e inimputável. Os imputáveis são aqueles que têm total capacidade de entendimento do caráter ilícito que está praticando e também total capacidade de se determinar de acordo com esse entendimento. Para detectar a imputabilidade, não precisa de nenhum exame,
Isso pode ser identificado através das provas dos autos. O semi-imputável, ele tem uma perda parcial de alguma dessas capacidades, ou da capacidade de entendimento do ilícito, ou de agir conforme o entendimento. E precisa do exame pericial para detectar, e assim como a inimputabilidade, que também é necessário o exame pericial para identificar, e a pessoa que é totalmente incapaz de entender o caráter ilícito ou de se determinar de acordo com esse entendimento. E as sanções penais aqui aplicadas, de acordo com o Código Penal, são as penas, né, que podem ser restritivas de direito, restritivas de liberdade ou a pena pecuniária, e as medidas de segurança, que são tratamento hospitalar e internação hospitalar e internação hospitalar e tratamento psiquiátrico, ou internação em tratamento em ambiente hospitalar. Sempre esqueço. Ambiente hospitalar de custódia ou submissão a tratamento ambulatorial. Na medida de segurança, antes era aplicada de forma indeterminada, mas acabava que gerava um caráter perpétuo, né, da medida, e aqui no Brasil não tem previsão legal para isso. Então, tem uma súmula do STJ que fala que o prazo da medida de segurança não pode ultrapassar o limite da pena máxima em abstrato, determinada pelo aquele delito que a pessoa praticou. Para exemplificar, aqui no Brasil não é muito recorrente, assim, casos de psicopatas, mas existem 2 casos que eu usei aqui para exemplificar, para mostrar como foi utilizado, como eles foram julgados aqui no Brasil. O primeiro caso é o caso da Suzane von Richthofen, que acredito que a maioria das pessoas conheçam, né, esse caso. Ela foi responsável pelo assassinato dos próprios pais, junto com o namorado e o cunhado. E ela começou a chamar atenção pela forma fria como ela lidava com esse caso. Ao prestar depoimento na delegacia, dar entrevistas, ela era muito fria ao falar sobre isso e começou a levantar suspeitas. E depois de uma longa investigação, conseguiram identificar que ela realmente foi responsável pelos assassinatos. E ela foi condenada a 39 anos de prisão em regime fechado. Quando ela foi progredir de regime, tanto para o regime semiaberto quanto para o regime aberto, foi determinado que ela fizesse o exame criminológico. Esse exame criminológico, ele não é um exame obrigatório, mas dependendo das especificidades do caso, o juiz pode determinar que seja feito, e ele serve para identificar algumas características da personalidade da pessoa, identificar traços da personalidade daquela pessoa, e foi determinado também que ela fizesse o teste do borrão de tinta, que é um teste complementar a esse exame criminológico, que também identifica traços da personalidade que outros testes não identificam, e também para analisar a chance de reincidência criminal dessa pessoa. Nos exames feitos na Suzane, ela foi considerada como uma pessoa com uma conduta infantilizada, uma pessoa manipuladora, fria, calculista, egocêntrica, narcisista, enfim, e foi dado parecer desfavorável para a progressão de regime, por entender que ela não tinha capacidade de avaliar como as suas condutas impactavam, como as suas ações impactavam, podendo causar um potencial risco para a sociedade. Mas acabou que depois ela cumpriu o tempo necessário, teve bom comportamento carcerário e acabou progredindo. E assim, como eu falei, aqui no Brasil não tem esse método de diagnóstico, então ela não foi diagnosticada mesmo com a psicopatia, mas através desses exames a gente pode perceber que ela tem umas características que podem indicar que também ela tenha esse transtorno de personalidade. O outro caso é o caso do maníaco do parque. Ele, não sei se todo mundo conhece esse caso, ele é um pouco mais antigo, de 97, se eu não me engano. Ele atraía mulheres com ofertas de emprego e falava que ia tirar umas fotos para poder fazer fotos de modelo e levava essas mulheres para um parque. Nesse parque, ele estuprava essas mulheres, depois assassinava, entre outras coisas cruéis que eles faziam com essas mulheres. E isso durou por 1 ano, até que ele foi descoberto e foi preso.
No julgamento dele, ele fez um exame pericial e esse exame foi constatado como ele sendo semi-imputável, porque ele não tinha total capacidade de controle dos seus atos, e foi recomendado que ele fosse aplicada a ele a medida de segurança, né, de tratamento psiquiátrico, para que ele pudesse ter um tratamento. Nesse caso, esses laudos foram ignorados e ele acabou recebendo a pena de prisão. Ele foi condenado a mais de 200 anos, não me lembro quanto agora, mas foi mais de 200 anos, em regime fechado. E daqui a alguns anos ele já vai sair, mas os psiquiatras que analisaram esse caso, eles entendem que esse quadro do maníaco do parque pode ter sido agravado dentro da prisão, porque ele não está tendo acompanhamento, não está tendo tratamento, então, muito provavelmente, quando ele for solto, existe uma grande chance dele voltar a essa vida aí do crime. Para fazer uma análise comparativa, eu analisei alguns outros países, como eles agem nesses casos de psicopatas criminosos. Tem um estudo do FBI que fala que o psicopata, grande parte dos psicopatas, eles se iniciam matando animais na infância. E matam de maneira muito fria e cruel. Então, tem países como Estados Unidos e Inglaterra que já combatem esse estudo, começaram a punir de forma mais severa, né? Tem um olhar maior para pessoas que praticam esse tipo de crime, de uma forma a tentar prevenir, né? E os Estados Unidos, que é um país que tem um histórico muito grande de serial killer, né, principalmente, eles adotam a pena de morte, a prisão perpétua, que aqui no Brasil não tem essa previsão legal, e eles adotam, e nesses casos, eles aplicam essas penas mais graves para esses crimes que foram cometidos de forma mais graves, né? Eles utilizam esse método PCLR de diagnóstico, e inclusive eles começaram agora a testar em crianças e adolescentes esse método para poder acompanhar já desde cedo essas pessoas que possuem esse transtorno, de forma a tentar prevenir algo, né, futuramente. Um outro país que me chamou a atenção foi a Noruega, porque a Noruega é considerado um país muito humanizador. A taxa de reincidência de lá é a mais baixa do mundo, é 20% a taxa de reincidência criminal. E eles também não são muito recorrentes, não tem muitos casos recorrentes de psicopatas nesse país. Mas quando acontece, eles mandam o caso para um psiquiatra, e esse psiquiatra faz uma análise dos quadros dessa pessoa e faz recomendações à pessoa que vai julgar esse caso, dizendo qual seria a melhor forma, qual seria o melhor tratamento para essa pessoa. Normalmente, essas recomendações são acatadas e essas pessoas recebem o devido tratamento e o acompanhamento necessário. Lá também o índice de reincidência é muito baixo, o índice de criminalidade é muito baixo, principalmente se comparado com países como o Brasil e os Estados Unidos. E eles usam a prisão mesmo como uma função ressocializadora, né? E não como uma vingança, como se diz assim, uma vingança da sociedade. Então, é um método que parece ser bastante eficaz, né? A forma como eles fazem, se a gente for analisar esse índice de criminalidade de reincidência lá, como é baixo. E, para concluir, os psicopatas, eles deveriam ser considerados como semi-imputáveis, porque ainda que eles tenham total capacidade de entendimento da conduta que eles estão praticando, por eles terem esse transtorno, eles não têm total capacidade de controlar os seus atos, porque são pessoas muito impulsivas também. E esse transtorno não tem cura, mas se tiver o devido tratamento e o acompanhamento, essas características podem passar a ser controladas, essas pessoas podem começar a se controlar melhor, e minimizando, assim, a periculosidade perante a sociedade, né? Então, para eles receberem esse tratamento, a melhor sanção seria a medida de segurança, consistente em tratamento psiquiátrico, para mesmo que eles recebam esse acompanhamento necessário. E é isso. Ok, então, muito obrigado, Isabela, parabéns aí pela sua apresentação, pelo seu trabalho
né, de término de conclusão do curso de Direito aqui no Viana Júnior. Muito obrigado. Nós temos uma pergunta dirigida a você. Como nós havíamos combinado, nós vamos deixar as perguntas. Olá. Ok. Estão me ouvindo bem? Eu perdi o sinal, agora me ouvem? Sim, agora sim. Ok. Houve uma queda do sinal, eu não sei explicar por quê. Mas então eu vou passar a palavra agora a Fernanda Cabreira Lima, né? Com o título da sua apresentação, As Violações de Direitos Socioambientais, no caso da usina hidrelétrica de Belo Monte. A Fernanda foi aluna nossa, Viana Júnior, me orientando, se ouve muito bem, né? Os examinadores, a examinadora externa e o colega professor, né, gostaram muito da sua apresentação, então ela nos traz aí uma expectativa muito grande. Portanto, Fernanda, com você, fique à vontade. 15 minutos. Obrigada pelas palavras, professor Sérgio. Boa noite a todos. Boa noite aos caros colegas. Boa noite, professora Cíntia. Muito bom retornar para casa. Bom, o meu trabalho foi sobre as violações de direitos socioambientais, no caso da usina hidrelétrica de Belo Monte, como já dito pelo meu professor e orientador, professor Sérgio. O meu trabalho, ele abordou acerca da violação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Esse direito, ele está positivado na Constituição Federal, no artigo 225, e eu trouxe esse direito à luz dos impactos ambientais sofridos com a implementação da usina hidrelétrica de Belo Monte. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um princípio fundamental e ele é necessário para uma qualidade de vida e para uma existência digna, abarcando toda a coletividade. Ele está ligado à proteção de um bem jurídico fundamental, que é o bem jurídico e o direito ao meio ambiente. Bom, a gente pode concluir que o Estado democrático... Fernanda, deixa eu te interromper um segundo. Eu vou pedir para você ajustar, não sei se isso está acontecendo com todos, o seu áudio, né? Falar mais próximo do microfone, que às vezes está caindo o som. A internet aqui é meio ruim, eu também... A Fernanda está falando parar, viu, professor Luiz Antônio? Boa noite, professor Luiz Antônio. Bom, vou começar de novo, então. Você me ouve melhor? Bem melhor. Ok. Bom, boa noite a todos, amigos e professores. O meu trabalho foi acerca da violação dos direitos socioambientais no caso da usina hidrelétrica de Belo Monte. O meu trabalho, ele abordou sobre a violação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que está presente, positivado na Constituição Federal, no seu artigo 225. Bom, através dos impactos ambientais sofridos pela implementação da usina hidrelétrica de Belo Monte.
O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um princípio fundamental e ele é necessário para que haja uma qualidade de vida e uma existência digna. Ele abarca toda a coletividade por ser um direito difuso e ele está ligado ao bem jurídico do meio ambiente. Bom, a gente pode concluir que o Estado democrático de direito, para haver um Estado democrático de direito forte, é necessário um pleno exercício do direito ambiental, é necessário também um direito ambiental forte. Sobre o caso da usina hidrelétrica de Belo Monte, no que tange as violações desse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nós podemos destacar a problemática quanto ao licenciamento ambiental. Diversos problemas ocorreram em todos os processos do licenciamento, tanto na licença prévia, como na licença de instalação, quanto na licença de operação. E as licenças ambientais, elas foram concedidas, o principal problema é que as licenças ambientais, elas foram concedidas sem o cumprimento das condicionantes estabelecidas, ou seja, elas foram concedidas em total desacordo com o previsto no licenciamento ambiental, onde, em primeiro lugar, se deve cumprir as condicionantes para somente depois as licenças do empreendimento sejam liberadas, né? Um caso que não aconteceu aqui. As licenças foram liberadas, as condicionantes elas foram postergadas e, apesar disso, todo o licenciamento foi autorizado, ou seja, em total desacordo com a legislação ambiental. Bom, um outro ponto de grande relevância é que a usina hidrelétrica, ela atingia diversos grupos indígenas, eles foram afetados, entretanto, não ocorreu uma real oitiva desses povos tradicionais, né? O que acabou infringindo um direito constitucional e também um direito internacional garantido em diversos tratados, dos quais o Brasil é signatário, que é o direito à participação. Audiências públicas, elas até foram feitas na tentativa de garantir esse direito à participação, mas elas não tiveram seus objetivos cumpridos. Foram em lugares de difícil acesso, entre outros fatores que eu abordei no trabalho com mais detalhamento, que o tornou essa participação ineficaz, ineficiente. Bom, um ponto importante que deve ser ressaltado é que, sem a oitiva dos povos indígenas, qualquer ato que permitiu a construção da hidrelétrica de Belo Monte, ele é considerado juridicamente nulo, né? Uma coisa que meu trabalho ele quis ressaltar foi também que as barragens são uma das principais fontes de ameaça à fauna e à flora dos rios. A usina hidrelétrica de Belo Monte ela foi construída na maior bacia hidrográfica aquática do planeta, com a maior na verdade, foi construída na bacia hidrográfica com a maior biodiversidade aquática do planeta, no Rio Xingu, né? O rio, ele teve o seu ciclo hídrico afetado, inviabilizando e comprometendo, assim, a continuidade da vida de diversas espécies, inclusive espécies que só existem aqui, não existem mais em nenhum outro lugar do planeta, que a gente chama de espécies endêmicas da região, né? Bom, também como forma de compensar essas degradações ambientais, diversas medidas, elas foram impostas pelas condicionantes, e uma dessas medidas foi a implementação de um sistema de saneamento básico nas cidades que seriam diretamente afetadas pelo empreendimento. No entanto, o sistema de saneamento ele continua incompleto e inoperante até os dias de hoje, havendo diversos problemas na gestão e na implementação. Ou seja, a barragem já está aqui funcionando há muitos anos, apesar disso, o saneamento básico ele não chegou, né? Bom, acerca do caráter sociológico, também a gente também pode destacar outro impacto na região, que foi o grande crescimento da violência local, o que já era previsto com uma obra dessa magnitude, né? Mas cabia ao Estado e ao empreendedor a criação de políticas públicas que fossem capazes de mitigar esse problema, né?
Só que essas políticas públicas, elas também não foram cumpridas. Um exemplo que eu cito no trabalho é que a demora na entrega de um complexo penitenciário, que foi uma das condicionantes, só veio acontecer, demorou tanto que a entrega só veio acontecer após a hidrelétrica já estar em pleno funcionamento. Essa morosidade do consórcio construtor corroborou na rebelião do Centro de Recuperação Regional de Altamira, em 29 de julho de 2019. O que foi um verdadeiro massacre, essa rebelião, causou morte de 62 pessoas custodiadas pelo Estado, em decorrência de um conflito entre facções. Esse fato ele foi considerado o maior morticínio em um único presídio desde o Carandiru. E tal evento ele poderia ter sido evitado com a entrega do novo presídio, o que era previsto, né, se tivesse sido entregue em tempo hábil. Bom, com tantas violações que foram presentes durante todo o empreendimento, tanto na fauna, na flora, a falta de oitivas, o Ministério Público Federal, ele não ficou inerte, né? O Ministério Público Federal, ele buscou meios jurídicos de tentar sanar essas violações e dar garantia também aos direitos coletivos, aos direitos difusos. Com isso, o Ministério Público, ele ajuizou cerca de 22 ações civis públicas, além de 2 ações de improbidade administrativa e uma ação cautelar inominada. A gente destaca a importância de tais ações, entretanto, a gente questiona até que ponto o Ministério Público Federal conseguiu garantir a proteção dos direitos coletivos. Uma ação chegou até a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fez com uma recomendação ao Estado brasileiro para que a construção da hidrelétrica fosse parada. No entanto, como ele não tem um poder impositivo, né, tal recomendação ela foi ignorada pelo Estado e a hidrelétrica foi sim construída. Bom, o meu trabalho se encerraria aqui. E no panorama atual, como estou aqui, eu quis trazer umas notícias da atualidade sobre Altamira e sobre Belo Monte. Bom, em 2021, um dos aspectos importantes e relevantes foi que o atual presidente do IBAMA, o Eduardo Bin, autorizou a diminuição da vazão do rio. Ou seja, ele contrariou uma análise técnica feita pelo próprio IBAMA. Essa alteração ela já tinha sido negada anteriormente, porque ela diminui muito a vazão da água, ou seja, a quantidade de água que passa pelo rio. E isso atinge diretamente a vida no rio Xingu, principalmente a vida da ictinofauna, né, que é a vida dos peixes, gerando problemas na parte de desova e na parte de alimentação desses peixes, o que atinge também uma cadeia inteira, atinge a segurança alimentar de pessoas que dependem da pesca, enfim. O rio, ele faz parte do cotidiano das pessoas e o impacto no rio, ele não impacta somente a fauna e a flora, como também gera impactos sociais. Outro fato importante e relevante para ser tratado foi que movimentos sociais de Altamira, mais de 20 movimentos sociais de Altamira, entre eles o MAB, eles entraram com uma proposta para a utilização dos recursos da compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos de Belo Monte, os royalties de Belo Monte, para que esses recursos eles tivessem uma maior participação da sociedade civil na fiscalização, na gestão e na execução desses recursos, o que não aconteceu e não foi aprovado. O governo municipal ele só aprovou um projeto de lei, agora em maio, defendendo a regulamentação e a justa aplicação com transparência dos recursos, mas, entretanto, a gestão do recurso ele continua sendo unilateral, o que é uma grande problemática, porque só o município gerenciando o recurso, a gente sabe que é um pouco menos transparente e não é uma coisa muito participativa, né? Bom, por último, eu gostaria de citar que, embora a gente
não mais sobre Belo Monte, mas também na área afetada, que embora nós estejamos no pior momento da pandemia do Covid-19, em fevereiro de 2021, foi realizado reuniões para apresentar e validar estudos de impactos ambientais junto às aldeias indígenas, de formato presencial e também virtual, para que seja realizado um novo empreendimento, que é um mega empreendimento, na verdade, uma empresa canadense mineradora chamada Belusan, que seria a implantação de um dos maiores garimpos ao céu aberto na região da Volta Grande do Xingu, que é a região, uma das áreas mais afetadas pela usina. Mais uma vez, a gente questiona o direito constitucional à participação dos povos indígenas, se ele vai ser realmente válido. Imagina, né, um formato virtual para apresentação desses impactos e desses estudos para os povos indígenas. É bem questionável mesmo se o direito à participação estaria garantido. Então, a construção desse garimpo com essa mineradora canadense já passa por críticas novamente por povos já atingidos por Belo Monte. Então, a gente fica com medo de que aconteça agora na mesma região a mesma problemática quanto a participação, igualmente aconteceu durante a construção de Belo Monte. Com isso, eu agradeço a todos pela atenção e estou aberta a perguntas também. Um abraço. Fernanda, você está exatamente aonde aí no Pará? Bom, eu estou em Altamira. Em Altamira, né? Você sofre aí na sua cidade os impactos, vamos dizer assim, diretos, né, desse empreendimento, correto? Correto. Só para registrar, Fernando, não houve aqui no chat nenhum questionamento, que nós vamos fazer ao final, como combinado, mas só para deixar, esclarecer a todos aqueles que nos prestigiam aqui nesse encontro, nós estivemos aí com 66 pessoas participando, né, uma bela participação, né, de que Belo Monte teve um processo de licenciamento ambiental muito discutido. Né? Até hoje, né, eu lá na gestão ambiental, no curso de gestão ambiental, a gente já estuda desde o início, e os alunos à época já colocavam, né, os alunos de gestão ambiental, dos impactos ambientais e da má gerência, né, do IBAMA, com ingerências políticas naquele licenciamento. Para vocês terem uma ideia, nós temos lá em torno de uma potência instalada de 12 megawatts e, em média, durante o ano, aquela usina, né, opera com 4,5 megawatts. Então, olha só, aquela operação dita Lava Jato, né, colocou, né, e ficou provado nos autos, de que, né, as propinas dirigidas, aquela obra foi especificamente para direcionar, né, propina para um partido político nacional naquele momento. Né, isso ficou comprovado. Talvez isso explique, né, em parte, todos esses impactos ambientais, né, que o trabalho da Fernanda tão bem discorreu aí, né, no seu trabalho de conclusão de curso. Então, Fernanda, meus parabéns. Só te alerto aí que você está com um probleminha no áudio, ele está tendo uma pequena oscilação, a gente ouviu direitinho, mas para você aí nas próximas participações, ficar atento a isso. Obrigada. Eu agora, as perguntas ficam para o final, eu passo a palavra aqui a Ruth Nogueira, né? Também nossa, como eu disse, né, o professor Everton, que era o orientador, mas em razão do seu afastamento eu acabei tendo o privilégio aí de trabalhar junto com a Ruth, e o seu trabalho de conclusão de curso foi intitulado O Exercício da Autocomposição pela Administração Pública e os Desafios para a Eficácia da Administração Gerencial. Então, eu passo a palavra aí a Ruth, fique à vontade, Ruth. Obrigada, Sérgio. Boa noite a todos. Meu nome é Ruth, eu formei agora no final do ano passado. E foi o meu tema do meu TCC, o exercício da autocomposição pela administração pública e eficácia da administração gerencial, como o Sérgio mencionou.
O meu trabalho ele começou a ser desenvolvido principalmente em decorrência a um estágio que eu fiz. Eu fazia estágio na AGU aqui em Juiz de Fora, e eu via que tinha muito processo, tinha muita demanda, e algumas coisas você via que aquele processo era falho, que às vezes se tivesse um outro caminho ele podia ter acabado há muito tempo. E aí eu comecei a pesquisar sobre o assunto. O professor Everton começou a me auxiliar, e quando foi no finalzinho, o Sérgio entrou, porque o Everton entrou de licença. Mas, enfim, com essa quantidade de processos do judiciário, a gente começa a pesquisar sobre quais são os maiores litigantes, né? E o CNJ traz todo ano aquele relatório do Justiça em Números. É um relatório muito interessante, ele realmente esmiuça tudo que com os dados que ele tem, tudo que aconteceu na justiça brasileira ao decorrer do ano. É extremamente detalhado, tem porcentagem de quantos acordos foram feitos, de quantas ações foram finalizadas, a execução, quantas entraram. É realmente muito interessante. E a partir dele eu comecei a desenvolver a minha pesquisa. Então, com a administração pública, a gente tem que trabalhar com os princípios administrativos. E é uma coisa que começa a gente a se questionar, porque muito se vê que a administração pública é como se fosse intocável. A gente começa aí, com isso, os processos acabam sendo vistos como isso mesmo. Mas com o decorrer dos anos, a administração tem ficado aberta muito a esses meios autocompositivos. O próprio INSS sempre está envolvido em questões de conciliação. Depois da minha apresentação, a minha avaliadora sugeriu que eu pesquisasse sobre processos da saúde, e também existem diversos casos que estão sendo aplicados à mediação, à conciliação, para tentar chegar a um fim. E a partir disso, a minha análise partiu dos princípios administrativos, basicamente como a gente pode adequar a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público aos casos concretos, porque no serviço público vê-se muito a questão dos modelos, aplica modelo, nem se chega muito a analisar o caso em si. Então, partindo disso, se a gente se a administração começar a analisar o caso concreto, e não só indeferir, né, de pronto, justificando pela supremacia ou a indisponibilidade do interesse público, esses processos podem andar mais rápido, ou surgir uma proposta, uma contraproposta, e nem sempre em acordo a gente fala em abrir mão de tudo, né? Tudo é uma discussão. Então, no trabalho, a gente também vi que o cidadão, eu também explorei isso, que o cidadão, ele não é só o detentor do direito, ele também é o fiscal daquele direito, em partes. Então, por que não a administração começar a conversar com ele, ver o que pode melhorar dentro dela mesma? E isso tudo também bate muito na legitimidade do próprio agente público agir. Pela pesquisa, eu encontrei diversas portarias dos órgãos, muitas autorizam essa ferramenta, e o que falta mesmo é o fomento dos próprios órgãos internos. As portarias autorizam, algumas leis já têm sido editadas com alguns artigos, algumas disposições que começam a caminhar para a gente poder ter buscar essa autocomposição, até mesmo em algumas questões tributárias, está sendo previsto alguns pequenos acordos que
aliviam, de certa forma, a dívida. E também, não a conclusão, mas o que a gente vê é que, realmente, se o agente se pautar na legalidade, na proporcionalidade, na discricionalidade, ele vai ter segurança jurídica para poder realizar esse acordo e esse acordo ser válido. A questão da autocomposição não retira a publicidade dos atos da administração. E também, nem todo o direito da administração é indisponível. E isso deve ser observado para poder contribuir com essa diminuição de ações judiciais e para poder tentar resolver essas questões até mesmo extrajudicialmente. E mais para o final do meu trabalho, eu discuti sobre a administração gerencial, que foi uma tentativa de ser implantada na Emenda Constitucional 19 de 98, que ela começou a ser implantada e ela basicamente começou com a descentralização. Começou a descentralizar atribuições do executivo, e isso é uma das coisas básicas da administração gerencial, que é delegar e dar respaldo para o seu gestor decidir, né? Então, essa emenda foi muito importante para também fomentar a autocomposição, mas hoje a gente já vive um problema, já tem um pé atrás com a reforma administrativa que está vindo por aí. Na época do trabalho, tinha sido apresentado o projeto de lei, e acho que está para votação. Eu fiz a pesquisa no final do ano, né, e agora tem umas semanas que eu vi de novo. E esse projeto de lei, realmente, ele quer ampliar os princípios administrativos, o que é bom, porque vai colocar essa questão da conciliação da autocomposição em voga, mas também retira alguns pilares, como a segurança jurídica do próprio servidor público no seu cargo, e também os custos para contratação, que podem aumentar devido à quantidade de etapas que ele prevê na realização de concursos públicos. E isso tudo, indiretamente, contribui para atravancar esse processo que vem sendo construído, né? Tem leis recentes, de 2 anos atrás, que permitem a autocomposição. A própria lei da mediação cita que os estados e a União podem realizar a autocomposição por meio de câmaras específicas, mediação por meio de câmaras específicas. E, para concluir, a conclusão do meu trabalho, né, para concluir, é que, para poder a gente conseguir implantar essa questão dos meios consensuais junto com a administração pública, o que precisa ser feito é aprimorar a atuação dos gestores públicos, mostrar para eles que o ato que eles fizeram, eles são respaldados pela segurança jurídica, por leis autoritativas, e também adequar a legislação, porque mesmo existindo portarias, nem todo agente público se sente seguro em atuar dentro daquela portaria. Então, com a legislação certinha, né, eles têm mais segurança. E acho que, para finalizar, essa importância que eu vejo, e é uma coisa que eu vivi também ali, lidando com os processos, e é uma coisa a se pensar, a caminhar e a se discutir. Então, se alguém tiver alguma pergunta, também estou aberta.
Queria agradecer de novo pelo convite, né, de voltar. E é isso. Muito obrigada a todos. Obrigado a você, Ruth. Parabéns aí pela sua apresentação. Essa temática, né, é uma temática que começa não, já ganha corpo, né? A gente, quando conversava sobre o trabalho com a Ruth, eu sempre alertava ela sobre, até enquanto subsecretário lá da Prefeitura de Receita, né, das limitações, né, que a gente tinha na tentativa de fazer qualquer tipo de autocomposição, porque o direito tributário, em especial esse, nos limita aquilo que a lei autoriza. Né? Então, não há discricionariedade, ou a discricionariedade está no próprio texto legislativo. Né? Ele delimita a atuação do agente público. Né? Mas, assim como a mediação, é uma temática que tem a sua relevância, né? Esse assunto foi muito importante, trazido aí pelo Everton junto com a Ruth, não é? E nós precisamos de maior segurança jurídica. Eu digo nós, o Ruth e a todos que nos assistem aí, em razão da falta de segurança que o agente público tem, né, em promover tais composições. Então, nós precisamos sim avançar no arcabouço jurídico para que tenhamos, né, para que o agente público, no caso, acima de tudo ele, possa trazer a autocomposição de maneira segura, sem nenhum reflexo aí, inclusive do seu próprio patrimônio. Né? Então, muito obrigado a Ruth. Você quer fazer alguma colocação, Ruth? Não, só... É isso mesmo que você falou, é muito difícil mesmo o agente público ter a segurança própria de fazer, de propor, mas tudo é uma questão de tempo, né? Quem sabe aí daí uns anos isso não está mais... como é que fala? Mais aparente, vai começar a ser mais utilizado, porque realmente essa questão desse amontoado de processos que existem está ficando um pouco caótico, mas vamos ver, né, como vai ficar. Então, pessoal, nós estamos aqui com a presença do ilustre coordenador do curso de Direito, meu querido professor Luiz Antônio, a quem eu abro a palavra aí para saudar os nossos ex-alunos e alunos. Seja bem-vindo. Professor Sérgio, meus alunos, ex-alunos, vocês estão me ouvindo bem? É que eu estou com problema de áudio. Vocês estão me ouvindo? Ok. Então, foi um prazer muito grande participar, né, desse debate, dessa apresentação. Saudade dos meus ex-alunos, né, apresentando, e, assim, orgulho, né, de vê-los de uma forma tão de excelência, né, defendendo os seus TCCs, eu tenho apresentado. Professor Sérgio, parabéns pela condução, e, assim, é só agradecer a todos que participaram, que conviveram com essa jornada científica, que é um momento de aprendizagem, é um momento de nós interagirmos e ouvirmos outros assuntos na área jurídica. Parabéns a todos e vamos continuar com a nossa noite, que não terminou ainda, tá? Um abraço a todos. Ok, professor, muito obrigado. Eu queria passar a palavra para a Paloma. Ela tem um questionamento dirigido à Isabela. Pois não, pode abrir o seu áudio, Paloma, e fazer a sua pergunta. Boa noite. Primeiramente, Isabela, foi muito bom. Tema muito interessante. E quando você falou da Suzane, você falou sobre um teste que ela fez, né? Foi na investigação, esse teste? Foi em qual fase? O da Suzane, ela fez o exame criminológico, foi quando ela pediu para progredir de regime. Ela já tinha sido condenada, ela já estava cumprindo pena, e nessa progressão de regime foi determinado esses testes. Ah, tá, mas você não chegou a falar sobre algum outro teste, não? Foi só esse mesmo para progressão de regime? Foi, nesse caso da Suzane, foram só esses 2 testes mesmo.
Ah, tá, não, então tá tranquilo. É porque eu tinha entendido outra coisa, então. Mas parabéns, muito bom, viu? Muito obrigada. Ok, obrigado, Paloma. Professor Sérgio, eu gostaria Pois só não. de assim, roubar sua palavra um pouquinho. É que eu vou agora ter que participar de uma outra atividade. Parabéns a todos, sucesso, orgulho de vocês, tá? Valeu. Eu vou ter que me ausentar um pouquinho. Gente, um abraço a todos, tá? Obrigado, professor. Vamos vê-los. Um abraço. Então, Isabela, até pegando um gancho aí no que a Paloma colocou, me parece que um pouco do que ela queria também é uma dúvida minha. Essa questão do psicopata e esses exames, né, eventualmente feitos aí em sede do processo penal, você quer discorrer alguma coisa a mais sobre isso? Até para talvez esclarecer um pouco, não só ela, como os demais. Então, esses exames, na verdade, eles não são exames obrigatórios, né? Eles são determinados, o juiz determina, tem que ter uma decisão fundamentada mesmo, se ele realmente entender necessário, analisando aquele caso em específico. Então, eles não são entendidos como uma violação a esse direito da não autoincriminação, não. Mas acho que a Cíntia pode falar um pouco melhor sobre isso, porque... A Paloma está perguntando aí se a pessoa pode recusar a fazer o exame. Eu não sei responder isso. Eu acho que não. Eu acho que quando for determinado, a pessoa tem que fazer o exame. A Cíntia quer o socorrer aí, Cíntia? Será É um prazer. O exame criminológico, ele era obrigatório para que a gente atingisse benefícios até 2003 pela Lei de Execução Penal. Com a alteração legislativa lá de 2003, o exame criminológico saiu da nossa legislação e criou-se, então, um embate, e alguns defendendo que ele não poderia ser requerido pelo juiz, porque o objetivo desse exame criminológico é verificar, né, é um exame que tem as suas fragilidades, porque não existe uma certeza sobre a prognose criminal, né, não é um exame não é um exame laboratorial, né, que você tem certeza. E hoje o entendimento que está, inclusive, simulado pelos tribunais superiores, é que esse exame ele é facultativo, ele não é obrigatório, mas o juiz tem que motivar. Então, se o sujeito se recusar, ele não vai conseguir atingir o benefício, né? Então, que seria o caso da progressão de regime. Então, esse exame criminológico, ele é um exame propriamente para que se verifique essa prognose criminal, ele é realizado por uma comissão, né, uma comissão interdisciplinar, e ele precisa ser motivado nesse sentido, o juiz não pode determinar em todas as circunstâncias. Agora, nos exames de instauração, que são instaurados durante a investigação, para verificar a inimputabilidade, que muitas vezes se pode chegar, né, ao resultado final aí de uma absolvição e de uma aplicação de medida de segurança, nesses casos, se o sujeito se recusar, né, o que é muito difícil, porque na maioria das vezes é a própria defesa que instaura esses incidentes de insanidade mental, né, mas aí o juiz ele vai ficar sem o elemento pericial, e é o elemento pericial que vai embasar melhor a sentença dele. Então, não é comum o réu se recusar, porque esse exame, ele não é que ele vai ser utilizado, ele não vai oferecer elementos probatórios para criminalização, é para verificar a culpabilidade, no caso da inimputabilidade, ou verificar a prognose criminal, no caso de progressão de regime. Então, não é elementos para provar o fato criminoso, por isso que não tem muita relação com um direito à autoincriminação. Deu para entender, Paulo? Tá bom. Ok, então, obrigado, professora Cíntia. Eu queria passar a palavra. Pois não, Cíntia? Não, estou agradecendo a Paloma. Obrigado também. Eu queria passar a palavra para o Otávio. O Otávio, durante a apresentação aí da Fernanda, ele fez referência aqui a um livro que ele acha interessante, chamado Preço da Verdade. Então, eu queria convidar o Otávio, se ele assim desejar, para que ele
montasse aí o que ele achou de interessante nessa publicação. E até para sugerir a leitura para todos nós. Boa noite. Na verdade, é um filme, né? Desculpe. Eu li aqui agora. Teflon usado pela empresa Dupont. Fala mais alto, Otávio. É um filme, não é um livro, e fala a respeito do Teflon, que é muito usado nas panelas antiaderentes, que estava causando câncer, poluindo o meio ambiente. Era a empresa multinacional Dupont. E o advogado descobre isso e vai até o fim, vai recorrendo, pedindo indenização e tudo. É bem interessante relacionado à fala da Fernanda. Ok, Otávio, obrigado pela sua intervenção. Bom, eu gostaria de perguntar, aqueles que tinham se inscrito aqui, foi mesmo só aí a Paloma e o Otávio aí com essa consideração aí do filme. Eu pergunto se mais alguém quer dirigir alguma pergunta às nossas colegas aí, a Isabela, a Fernanda e a Ruth. Não? Só fazer uma complementação, professor Sérgio. Com relação, porque foram duas perguntas, né? Na verdade, foram duas as respostas. Uma com relação ao exame criminológico e outra com relação ao exame de insanidade mental, que esse sim é feito, né, ou durante o inquérito ou durante o processo para verificar a inimputabilidade. Nesse caso, se a defesa recusa, ele não pode ser obrigado a participar desse exame, porque, evidentemente, exige-se aí uma participação ativa dele, né? Mas, geralmente, há o interesse da própria defesa, na medida em que em alguns casos, e em muitos casos, a inimputabilidade é, inclusive, a tese da defesa, né? Então, só para ressaltar essa questão, tá ok? E parabenizar aí todas as meninas, né, que defenderam aí as suas monografias, os seus temas, realmente muito interessante, todas elas de uma importância enorme, né, para o nosso país na atualidade, mas só para complementar mesmo a minha participação. Obrigada. Ok, professora Cíntia. Bom, se ninguém tiver mais nada a colocar, eu acho que nós podemos encerrar aí, né, o nosso encontro. Eu quero agradecer a todos vocês que prestigiaram, né, a Isabela, a Fernanda e a Ruth nas suas apresentações, né, nas belíssimas apresentações. São ex-alunas recentemente formadas, né, e que já estão aí, né, a mostrar, né, a competência, né, e o carinho com que conduziram o curso de Direito, né, na sua formação profissional. Então, eu quero parabenizar a Isabela, a Ruth e a Fernanda, né, por seus trabalhos de conclusão de curso, né, e por suas apresentações. E que vocês sirvam de motivação a todos os nossos alunos que estão aqui a participar, que certamente estarão conosco, né, nos nossos próximos encontros, né, lá na próxima jornada científica organizada aí pelo NUP, né? Então, eu parabenizo a todos vocês, né, reiteradamente, agradeço a participação de todos, né, e me permito aqui, né, Marcelo, você fica à vontade para encerrar a nossa gravação. Muito obrigado a todos, um forte abraço. Boa noite, professor, vou encerrar a gravação. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Obrigado aí pelo apoio, Marcelo. Por nada. Boa noite, pessoal. Obrigado.